Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, queremos dar boas-vindas para vocês ao nosso evento, à nossa aula inaugural da Lamuri. Eu vou me apresentar rapidinho e já passo a palavra ao nosso convidado. Eu sou a Tiffany, atual presidente da Lamuri, então eu vou estar aqui com vocês nesse horário para auxiliar o professor convidado e também dar alguns recados no final. Eu só gostaria, antes de iniciar, passar a palavra ao professor Sandro Amadeu. Muito obrigado, Tiffany. Muito obrigado, professor Wagner, pelo convite, a você também, a todos os que estão construindo a Liga. É uma grande honra, tenho aprendido sobre as ligas ultimamente e também, assim como o professor Constantino estava comentando conosco um pouco antes, tenho percebido a importância dela nas diferentes áreas do conhecimento, né, o que mostra a iniciativa, a autonomia, o protagonismo de vocês, estudantes, né, e o diálogo, né, sempre muito construtivo com as professoras, os professores, na construção das diferentes áreas do conhecimento. É uma grande alegria recebê-lo também, professor Constantino, seja em nome de toda a Unifal-MG, seja muito bem-vindo, e parabenizo, né, o professor Wagner, a Tiffany e os demais colegas que estão, e as colegas, né, que estão construindo, estudantes, professoras, professores que estão construindo a Liga, e desejo um excelente evento a todos e todas, porque é assim que a nossa universidade, as universidades públicas, constroem conhecimento de qualidade que contribui para o desenvolvimento do país em vários sentidos, inclusive no sentido de enfrentar, né, o discurso anticientífico que muitas vezes tem campeado, né, no nosso país, não só no nosso país, no mundo inteiro, infelizmente, mas é com aquele papel da universidade como aquela que produz e divulga o conhecimento científico, é que nós podemos, de fato, contribuir contra as noções erradas, seja em que área for, e a construção da formação dos profissionais e das profissionais que vão atuar no dia a dia. Então, agradeço muito o convite, desejo a todos um excelente evento, muito obrigado e um grande abraço. Parabéns a todas e todos vocês. Muito obrigada, professor. Nós agradecemos o espaço por estarmos aqui hoje, trazendo mais conteúdo para a universidade, apoio aos estudantes também. Exatamente por esse motivo, a Liga foi pensada porque nós, alunos, principalmente da área da saúde, nós sentimos uma certa defasagem sobre a questão de diagnóstico por imagem. Então, nós somos uma liga multidisciplinar que foi pensada em trabalhar esses conteúdos de forma extracurricular para dar um pouquinho mais, né, de credibilidade, mais conhecimento também. E eu agradeço muito também ao professor Hugo e ao professor Wagner por estar aqui hoje. Então, já puxando esse gancho, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, é o professor Constantino Rios. Ele é biomédico imaginologista, habilitado em imagem e especialista em ressonância magnética pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ele também é pós-graduado em docência de ensino superior pela Universidade de Salvador. Ele atualmente é diretor da Insight Imaginologia, que é uma educação continuada sobre imaginologia e ressonância, especialista de imagem 1 na clínica Imagem Diagnóstico por Imagem e operador também de ressonância magnética na clínica Multimagem. Professor, muito obrigado por estar presente. Agradecemos a presença e a palavra agora é toda sua. Ótimo. Boa noite a todos, pessoal. De início, gostaria de agradecer, né, o convite, como o professor Sandro comentou, a gente estava aqui nos bastidores testando o áudio, testando o vídeo, slide, e o que eu comentei para eles, eu vou comentar para vocês também. Eu acho o trabalho da Liga Acadêmica, das ligas, é um trabalho muito importante. Eu sou um grande incentivador de ligas acadêmicas, justamente por conta de que eu mesmo fundei, né, 2 ligas acadêmicas quando eu estava ainda na graduação. Claro que a maturidade que eu tenho hoje é um pouco diferente de quando eu estava lá na graduação, mas eu já tinha a noção de que uma liga acadêmica, principalmente para quem quer seguir nessa área específica, é de suma importância para tanto adquirir os conhecimentos da área, conhecimentos específicos,
e também para já iniciar o seu networking profissional, que é tanto falado hoje em dia, certo? Então, muito obrigado, podem contar comigo sempre, justamente aí por ser uma liga nova, eu sei que vocês vão enfrentar alguns perrenguezinhos, né? Então, podem contar comigo, eu também sou orientador de uma liga acadêmica aqui da Bahia, então eu já estou bastante acostumado, tá? Então, nós vamos hoje falar sobre a atuação profissional na imaginologia. E eu já vou iniciar aqui falando sobre quem vai poder atuar na área. Estão vendo os slides? Tudo certinho aí? De início, é bom salientar que existem várias profissões que atuam nessa área, certo? A área da imagem, a radiologia e o diagnóstico por imagem nunca foi uma área exclusiva, certo? Uma área como está no próprio nome aí da liga, né? É uma área multidisciplinar. Então, várias profissões atuam nessa área, porém, de algumas formas diferentes. E nós vamos ver isso aqui hoje, tá? E eu também vou trazer para vocês a forma que nós podemos atuar, tanto nós biomédicos, os tecnólogos, os técnicos, enfim. Então, vamos lá. Quem pode atuar na área da imagem? Primeiro, os biomédicos, porque os biomédicos eles são legalmente habilitados para atuar na área da imagem, porém, nem todos estão habilitados a atuar. E eu vou trazer isso aqui para vocês também. Existe uma grande divergência aí no que tange a atuação do biomédico na área da imagem. Justamente por isso, nem todos os biomédicos podem atuar, somente os biomédicos imaginologistas, que são justamente os biomédicos que possuem a habilitação para atuar na área da imagem. Existem também alguns biólogos especialistas que podem atuar. Eles concluíram um curso de graduação em biologia, realizaram um curso de pós-graduação na área da imagem e também podem atuar na área. Percebam uma coisa que eu estou falando. Estou falando em atuar na área, não estou falando a forma que pode atuar. Então, agora, aqui é um panorama geral para vocês conhecerem as profissões que estão atuando ali. A forma de atuação vai diferir um pouco, como eu falei, certo? Mas para vocês terem isso em mente, não misturar as ideias aí depois. Tecnólogos em radiologia também são legalmente habilitados para atuar na área. Técnicos em radiologia também podem atuar na área. E os médicos radiologistas também podem atuar na área. Então, muita gente, quando pensa em imaginologia, em operação de equipamento, que é a sub-área mais forte, que todo mundo pensa que é justamente a parte operacional, a que realiza o exame, então realiza a terapia, né, lá na questão da radioterapia e dosimetria, mas os médicos radiologistas, eles também podem manusear os equipamentos, podem operar os equipamentos, e pouca gente sabe disso, pouca gente tem essa informação. Claro que a atuação dos médicos radiologistas, eles ficam mais ali na parte da interpretação das imagens, eles analisam as imagens e vão dar o laudo. É muito raro, não conheço nenhum médico que atua no setor operacional manuseando equipamento. Conheço alguns médicos radiologistas que são específicos, né, que se especializaram mais na parte de cardiologia, que aí sim eles têm uma noção um pouco melhor do que os outros radiologistas, no que tange aí a questão do manuseio do equipamento, porque são justamente algumas especializações de cardiologia que esses médicos eles acompanham o setor operacional muito mais de perto. Então, alguns deles eles sabem manusear o equipamento, sabem realizar o exame de ressonância magnética, principalmente na parte de cardio. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre a parte da biomedicina, como os biomédicos podem atuar na área da imagem, mas fiquem em mente que quando eu falar, né, da atuação, principalmente na parte operacional, de manusear o equipamento, isso vai servir tanto para os biólogos, quanto para os tecnólogos, quanto para os técnicos em radiologia. E outra coisa que muita gente tem dúvida também, qual é a diferença do técnico em radiologia e dos tecnólogos em radiologia? O que é que um pode fazer, o que é que o outro não pode fazer? Primeiro, os técnicos em radiologia, como o próprio nome está dizendo, ele é de nível técnico. Então, eles têm aquela formação técnica, não é o nível superior. Assim que eles
a pessoa conclui o ensino médio, ele pode estar dando início no seu curso técnico de radiologia. E no curso técnico de radiologia, as pessoas são ali preparadas para atuar no raio-x, ok? Na radiografia. Porém, existem alguns cursos de especialização técnica, são chamados cursos de pós-técnica, que os técnicos podem realizar e aí se especializar um pouco mais na área. Okay? Então, faz um curso técnico de radiologia, depois faz uma pós-técnica, por exemplo, em ressonância, para poder atuar em ressonância. Então, aí já começa uma diferença para os tecnólogos em radiologia. Os tecnólogos em radiologia, eles cursam um nível superior, não é um bacharelado, é um curso tecnológico, porém é um nível superior. Então, os tecnólogos, isso aí vai, um curso técnico tem em média 2 anos de duração, um tecnólogo tem em média uns 3 anos de duração. E os tecnólogos já formam e podem atuar em todas as áreas da imagem. Não é necessário realizar uma pós-graduação para poder atuar, certo? Os biomédicos, eles, como eu falei, eles podem atuar na área se eles forem legalmente habilitados. E eu vou mostrar para vocês como conseguir essa habilitação também. Então, vamos lá. Técnico de radiologia, ele pode atuar em radiografia. Se desejar atuar em outro método, tem que fazer uma pós-técnica para atuar em outros métodos. Os tecnólogos, eles formam e podem atuar em todos os métodos, mas nada impede de fazer um curso de pós-graduação, inclusive, já adiantando, é o indicado a se fazer para todas as profissões, tá? Não para na graduação, não, continua estudando, né? Eu sou um incentivador da educação continuada, como vocês já perceberam. E os biomédicos também podem iniciar a atuação logo depois da graduação. Alguns e outros que não conseguirem habilitação durante a graduação podem iniciar um curso de pós-graduação, tanto para conseguir a sua habilitação para poder atuar, quanto para adquirir mais conhecimentos, certo? E como eu falei, os médicos radiologistas ficam lá na parte dos laudos, da emissão dos laudos, interpretação das imagens. Então, falando agora especificamente da parte da biomedicina, aqui nós temos as mais de 30 possíveis habilitações do biomédico. E a nossa área 10 é imaginologia. E como vocês podem perceber aí, ó, a área 11 é a radiologia. E muita gente tem dúvida com relação a isso, porque olha as habilitações e não consegue entender a diferença de imaginologia e radiologia com relação à atuação na área. Então, de antemão, vou explicar um pouquinho melhor isso na parte da legislação, mas hoje em dia não se habilita mais em radiologia. A radiologia, ela está inserida aí na imaginologia. É uma habilitação antiga, tem a ver com questão de nomenclaturas e legislação. Então, hoje em dia, não se habilita mais biomédico em radiologia, se habilita somente em imaginologia, porque a radiologia, ela está dentro da imaginologia, ok? Eu tive essa dúvida durante o curso inteiro, só fui tirar lá no finalzinho. Bom, quais são as normas para o biomédico se habilitar? Então, para o MEC reconhecer essa habilitação e para o CRBM também, o biomédico ele deve comprovar primeiro as suas disciplinas através do seu currículo, o seu histórico escolar e realizar um estágio em instituições que são filiadas ao MEC, instituições reconhecidas, para que no final desse estágio, que tem que ter no mínimo 500 horas na graduação, essas horas sejam validadas, ou seja, não é qualquer instituição que o estudante de biomedicina vai realizar o estágio e ele vai ter a garantia que ele vai conseguir a sua habilitação. Então, é importante, antes de iniciar o estágio, checar se aquela instituição ela cumpre todas as normas que o MEC solicita. E o que é que a gente faz logo depois de formar? A primeira coisa, pessoal, é vocês darem entrada no seu registro profissional, certo? Senão, vocês vão estar aí, ó, podendo sofrer algumas sanções de acordo com o nosso, tanto quanto o Código Penal brasileiro, quanto o Código de Ética da Biomedicina. Então, a primeira coisa que vocês vão, quando formar, é tirar o registro no conselho da região de vocês, certo? Senão, vocês vão estar atuando de forma ilegal e podem sofrer todas essas sanções aí, certo? Então, formou, não vai atuar sem o registro no conselho, não. Vai lá no conselho da sua região, por exemplo, a minha região aqui, que é o Nordeste,
é o CRBM 2. Então, eu fui lá no meu CRBM, dei entrada na papelada e tirei o meu registro profissional para poder estar atuando legalmente na área, ok? Segunda, habilitação. Como é que um biomédico consegue habilitação em imagem? Primeiro, como vocês já sabem, é durante a graduação. Muita gente tem essa dúvida, acha que biomédico só pode atuar na área da imagem se for com pós-graduação. Não, está errado. O biomédico pode atuar somente graduado, porém ele tem que ter a habilitação. Como, por exemplo, eu consegui a minha habilitação em imagem durante a graduação, ou seja, para poder atuar na área da imagem não era necessário realizar um curso de pós-graduação, mas mesmo assim, né, como vocês já sabem, eu dei continuidade nos meus estudos. Então essa é a primeira forma de se habilitar, na graduação. A segunda é durante a pós-graduação. O biomédico que não conseguiu a sua habilitação durante a graduação, seja por qualquer motivo, a grande maioria dos cursos, hoje em dia, habilitam em análises clínicas, que é o carro-chefe da biomedicina, né? Não tem nem o que se discutir. Apesar de que a área da imagem é uma área bem forte, sempre foi, e hoje em dia ela está tomando proporções ainda maiores, tá? Então, hoje em dia tem muita faculdade que já habilita a imagem. Inclusive a minha já habilitava há um tempo atrás e continua habilitando a imagem também. Então, o estágio você escolhe ali mais ou menos no final do curso para conseguir a sua habilitação em imagem. Se não conseguir, vocês devem realizar um curso de pós-graduação, uma especialização ou uma residência. E, diferente da graduação, a carga horária prática dos cursos de pós tem que ter no mínimo 360 horas práticas, tá? Teórica indefinida, mas de carga horária prática no mínimo 360. Os tipos de pós lato sensu que a gente pode estar realizando para conseguir habilitação, primeiro é um curso de especialização que tem em torno de 1.000 horas, lembrando que dessas 1.000 horas, 360 devem ser de carga horária prática do estágio, senão a habilitação ela não vai ser concedida pelo conselho, tá? E é um curso pago, vocês vão encontrar alguma instituição, assim como a faculdade que não seja uma faculdade pública, né? Vocês vão pagar para realizar esse curso de pós-graduação. Não conheço nenhum curso de pós-graduação federal. E o segundo tipo de pós lato sensu, que muita gente tem dúvida também, é a residência, tá? A residência é um tipo de pós-graduação do tipo lato sensu. Muita gente acha que biomedicina não tem residência, inclusive eu postei aí há um pouco tempo atrás o Sírio-Libanês, que abriu o processo seletivo para residência em diagnóstico por imagem. Fiz uma live até sobre essa questão aí domingo passado com um residente de lá. Tá? Então, olha a diferença entre um curso de especialização e uma residência. A residência tem uma carga horária muito superior, cerca de 5.760 horas, sendo que 80% dela é prática e 20% é teórica. E ao invés de estar pagando pelo curso, vocês vão receber uma bolsa, né? E, inclusive, esse valor está desatualizado. Eu esqueci de atualizar. Tem umas 2 semanas que as bolsas de residência aumentaram, não lembro ao certo para quanto foi, mas está acima de R$4.000 já essa bolsa aí. Tá? Então, quem deseja seguir na área da imagem e continuar, né, seus estudos, claro que eu aconselho fazer uma residência. Primeiro, por conta da carga horária ser muito superior, e segundo, porque vocês, ao invés de estar pagando pelo curso, vocês vão estar recebendo. E tirando a questão do que existem 2 pós-graduações do tipo de residência no Brasil. É a do Sírio-Libanês e tem uma no interior de São Paulo, que eu não lembro o nome agora direito. E há alguns tipos de residência multiprofissional em saúde também, vocês podem conseguir adentrar na área da imagem e conseguir habilitação também. Eu tive uma colega que fez a residência multiprofissional em saúde da Secretaria de Saúde, da CESAB, e conseguiu habilitação através da residência dela. Tá? Então, entre os 2 tipos aí, claro que eu indico fazer uma residência. Outra forma de conseguir habilitação é através da nossa Associação Brasileira de Biomedicina, onde a gente realiza a prova de título de especialista. Essa prova aí, esse processo para vocês conseguirem habilitação através da ABBM,
é dividida em 3 partes. Primeiro tem um teste de conhecimento, que é uma prova de assimilar, né, alternativas. Tem a análise do currículo do biomédico e uma entrevista com um especialista da área. E, claro que não é todo mundo que pode fazer, existem alguns pré-requisitos. Primeiro, ser graduado em biomedicina há no mínimo 3 anos, tem que estar atuando na área no mínimo há 2 anos e estar afiliado à BBM e ter, claro, a sua inscrição definitiva no CRBM. Então, através disso, vocês conseguem o título de especialista, certo? Então, percebam que muita gente também tem dúvidas sobre isso. Por isso que eu acho interessante por aqui. Por quê? Vou dar um exemplo comigo. Eu fui graduado, consegui a minha habilitação durante a graduação, fiz a minha pós-graduação, consegui ser especialista em ressonância. Porém, eu não tenho o título de especialista, porque o título é concedido apenas pela Associação Brasileira de Biomedicina, tá? Certo? Então, assim que eu puder, eu vou estar realizando a prova de título para conseguir a titulação. Então, nada impede do biomédico atuar sem ter o título de especialista pela BBM. Então, aqui é o manual do biomédico que está atualizado. Eles fizeram a repaginação esse ano. E aqui são as formas de conseguir a habilitação. Então, vocês podem ver que a área da imagem, ela está aí dentro de 4 dos 6 tópicos onde a gente consegue se habilitar. Pós-graduação, graduação, através da titulação de especialista e através das residências. Bom, então, antes da gente falar como que a gente atua na área, o que é que a gente pode fazer na área, eu vou falar um pouquinho sobre legislação, porque é muito importante a gente conhecer as leis, justamente porque é justamente na lei que vai mostrar o que é que o biomédico pode fazer e o que é que o biomédico não pode fazer. Então, nada melhor do que a gente se basear pela lei, né, do que ficar ouvindo o que fulano está falando, que cicrano está falando, porque alguma pessoa ouviu alguém falar e aí está reproduzindo. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, pega a legislação para ler, porque é nela que está ali a verdade, certo? Então, a biomedicina surgiu lá através da Lei 6.684 de 1979, onde foram criados os Conselhos de Biomedicina e o Conselho de Biologia, os Conselhos Federais. E em 1982, através da Lei 7.017, houve apenas o desmembramento desses conselhos federais, né? Nada mais justo. São profissões que atuam em áreas correlatas, não só na área da imagem, mas são profissões diferentes. Então, nada mais justo realmente do que desmembrar e cada um ter a sua própria legislação específica, que foi justamente através do decreto 88.439, lá em 83, que pegou a legislação do biomédico especificamente e ditou tudo que a gente pode estar fazendo. Só que eu não estou falando especificamente da área da imagem, tá? A gente vai entrar na área da imagem ainda. Estou desde o iniciozinho aí, como vocês podem ver, do surgimento da biomedicina. E é aqui que entra a nossa área da imagem. Através da resolução 234, em 2013, é que houve a modificação na legislação para falar da imagem. Já existia, desde a lei lá de 79, já existia que o biomédico podia atuar na área da imagem, mas fez-se necessário criar uma resolução. Para quem não sabe da área, que a maioria com certeza que não entende nada de direito, assim como eu, né, eu tive que pesquisar sobre lei, decreto, resolução para me inteirar, para poder falar com mais propriedade, né? Então, a resolução, pessoal, é justamente um artifício que tem no direito para poder modificar uma lei. Então, a resolução 234, ela pegou e modificou um tópico da Lei 6.684. É isso que uma resolução faz. Tá? Então, o biomédico sempre pôde atuar na área da imagem, porém, por conta de alguns pontos que vocês vão saber também, criou-se essa resolução para falar tudo que o biomédico pode fazer e tudo que o biomédico não pode fazer na área da imagem. Salientando que o biomédico foi oficialmente reconhecido como um profissional da saúde pelo nosso Conselho Nacional de Saúde apenas em 1998. Então vamos lá. O que é que a gente vê
na Lei 6.684. No capítulo 2 diz, da profissão de biomédico, o artigo 5º, sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais legalmente habilitados na forma da legislação específica, ou seja, aí já está falando o quê? Que a área não é uma área exclusiva do biomédico, que existem outros profissionais que também atuam nela. Parágrafo 2. Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação. Parágrafo 3. Atuar sob supervisão médica em serviço de hemoterapia, radiodiagnóstico e de outros para os quais estejam legalmente habilitados. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Eu vi que o biomédico atua na área, mas existem outras profissões que atuam, como vocês já viram, médico radiologista, técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, os próprios biólogos. E está escrito aqui no 2, serviço de radiografia, excluída a interpretação. Certo? A interpretação é a atividade privativa da medicina. Então, eles analisam as imagens, interpretam e emitem o laudo. Certo? Mas eu estou vendo aqui, ó, serviço de radiografia. Então, quer dizer que o biomédico só pode atuar no raio-x, né? Fazer só radiografia, se é isso que eu estou vendo aqui na lei. Não está escrito que biomédico atua em ressonância, não está escrito que biomédico atua em tomografia, não está escrito, só está escrito radiografia. Então, a resposta é não, pessoal, biomédico não atua somente em raio-x. E é justamente por conta disso que fez-se necessário a criação dessa resolução 234 lá em 2013. Por quê? Primeiro, considerando a necessidade de fixar o campo das atividades que o biomédico possui legitimidade para atuar, considerando também os avanços tecnológicos na área da imagem, em especial no diagnóstico por imagem e terapia, bem como a existência de profissões regulamentadas na referida área. Considerando também a necessidade de normatizar a habilitação de imagem para os biomédicos inerente às nossas atividades. E considerando também a nomenclatura, a mudança de nomenclatura que houve decorrente da evolução tecnológica na nossa área. E considerando também a efetiva necessidade de dar devida interpretação jurídica à nossa lei e o nosso decreto. Então, o que é que está dizendo tudo isso aqui da nossa resolução 234? Quando a área da imagem surgiu, o raio-x ele foi descoberto e aí foi surgindo o primeiro método, que foi a radiografia. Justamente por isso que estava escrito radiografia lá na nossa legislação. Está. Então, com o passar do tempo, né, a área foi evoluindo, novos métodos foram sendo descobertos, novos métodos foram sendo desenvolvidos, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, não surgiu tudo de vez, apareceu raio-x, ressonância, medicina nuclear, densitometria, hemodinâmica, radiologia especializada. Não, foi surgindo aos poucos. Então, de acordo com o avanço tecnológico, os métodos foram surgindo. Então, justamente por isso, a gente tem que pegar aqui, ó, a lei que só dizia lá radiografia e modificar através dessa resolução, porque o biomédico ele tem legitimidade, ele tem respaldo legal para atuar. Então, a gente pega e modifica a lei para poder falar, não, ó, agora biomédico sempre pode atuar, mas a gente tem que falar, tem que estar escrito explicitamente que biomédico também pode atuar. Então, onde que o biomédico pode atuar? Dentro da área da radiologia e diagnóstico por imagem. Lá no artigo 1º da nossa resolução 234, mostra todas as atribuições que o biomédico legalmente habilitado pode fazer, pode atuar. Então, o primeiro, inciso 1, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, radiologia geral especializada, densitometria óssea, medicina nuclear, radioterapia e dosimetria. Então, uma coisa importante a se comentar, na radiologia geral especializada, que é o inciso 4 aí, é uma área imensa, porque dentro desse tópico 4, desse inciso 4, está a radiografia e está também todos os outros métodos, tirando a tomografia computadorizada, que utiliza raio-x para o radiodiagnóstico. Ou seja, dentro daí tem o quê? Tem a radiografia,
tem a mamografia, que é um tipo de radiologia especializada, tem a radiologia veterinária, radiologia odontológica, radiologia industrial, radiologia intervencionista, hemodinâmica. Então, todos os métodos que utilizam raio-x com finalidade de diagnóstico, os métodos radiodiagnósticos, está dentro desse inciso 4, certo? Tirando a tomografia computadorizada, que utiliza também o raio-x para o diagnóstico, para a formação da imagem, porém está um tópico à parte devido à sua abrangência, né? Então, do primeiro ao sexto, nós temos métodos de radiodiagnóstico. E o sétimo e oitavo, que é a radioterapia e a dosimetria, são os métodos radioterápicos. Então, qual é a diferença? Os métodos de radiodiagnóstico a gente utiliza, são os equipamentos, a gente manuseia os equipamentos basicamente para a realização de exames, para buscar patologias, alterações nos tecidos. E a radioterapia e a dosimetria, elas utilizam radiação ionizante com fins terapêuticos para o tratamento de neoplasias malignas. A dosimetria é uma área que ela está meio que inclusa na radioterapia, mas pela sua atuação ser um pouquinho diferente, e também está separado. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada área dessa aqui. Importante salientar, os técnicos, tecnólogos, radiologias, biomédicos, ou os biólogos especializados e os médicos radiologistas também podem atuar em todas essas áreas, tá? Eu falei que não ia falar, mas eu vou falar isso, porque eu sei que tem gente que vai estar achando que eu estou falando só de biomedicina. Claro que aqui a legislação de biomedicina, certo? Mas lembrando que todas aquelas profissões atuam nessas áreas também, ok? Importante de salientar também, nós só podemos atuar em todos esses métodos sempre sob a supervisão médica, nunca sozinho, tá? Tem que ter um médico ali na supervisão, vocês vão saber por quê. E, segundo, excluída a interpretação das imagens, que é justamente a análise da imagem e a emissão do laudo. Biomédico, nem técnico, nem tecnólogo, nem biólogo pode emitir laudo, apenas os médicos radiologistas. Então, quais são as formas de atuar na área? Primeiro, o setor operacional, que é o setor mais conhecido, que é justamente o manuseio dos equipamentos, seja um manuseio de um equipamento de radiodiagnóstico ou um equipamento de radioterápico. Claro que a finalidade vai ser diferente, mas a forma de atuar é a mesma, é o manuseio do equipamento. É a área mais conhecida e a área que realmente tem mais profissionais atuando, inclusive eu. Tem o cargo de gestão, que é um cargo que muita gente acha que são formas de atuar em setor operacional. São cargos que atuam no mesmo setor, porém têm atuações diferentes. A gestão tem aí o coordenador ou o supervisor. Sem o coordenador ou supervisor, isso aí vai depender, tem nível hierárquico envolvido em supervisão, em coordenação, depende também do tamanho do serviço, enfim, mas coordenação e supervisor são formas de atuar também na área da gestão. Podemos atuar também na área da docência, seja de nível técnico ou nível superior. Claro que aí vocês vão precisar estar já graduados, né? Então, podem estar ensinando em nível técnico. Inclusive, eu iniciei a minha carreira de docência ensinando em nível técnico, em um curso técnico de radiologia, mas não necessariamente vocês podem atuar somente ensinando para curso técnico de radiologia. Pode ser curso técnico de enfermagem, por exemplo, também, certo? Alguns técnicos de instrumentador cirúrgico também tem algumas disciplinas que a gente pode estar ministrando aula. E o ensino superior é necessário vocês terem, no mínimo, uma especialização, tem um nível a mais, né? Ser pós-graduado. Mas claro que quem deseja seguir nessa área aí, é bom sempre buscar um mestrado, um doutorado para seguir na área acadêmica, que a gente já puxa o gancho aqui para a pesquisa científica, que pouca gente lembra da pesquisa científica, né? Existem os periódicos aí da RSNA, no PubMed, no Scielo. Então, todos esses artigos da área da imagem, quem vocês acham que está ali por trás? Os pesquisadores.
tem médico envolvido, tem biomédico, tem tecnólogo envolvido, então a gente pode estar atuando na área da pesquisa científica também. É uma área que eu gosto bastante. Durante a graduação eu atuei não na área da imagem, né, atuei em laboratório, com pesquisa, e eu pretendo um dia voltar para a pesquisa na área da imagem também. Podemos atuar na aplicação, que muita gente tem interesse, porque sabem que tem um bom salário, mas não é tão fácil entrar na área da aplicação. O que é basicamente a área da aplicação? É a gente poder estar trabalhando nas empresas, nas grandes empresas que fabricam os equipamentos e insumos da área. Tá? Claro que eu não estou sendo patrocinado, nem trabalho em nenhuma empresa dessa, mas para vocês entenderem, eu vou citar o nome de várias marcas para vocês compreenderem, porque quando eu falo isso, muita gente fica em dúvida, não entende direito. Certo? Então vamos lá. Temos a GE Healthcare, a Siemens, temos a Philips, a Canon, a Toshiba, a Hitachi, a Medilab. Qualquer empresa que vende equipamento de imagem e insumo, a gente pode estar atuando no setor de aplicação. E nesse setor existem vários subsetores que a gente pode estar atuando também. Podemos estar atuando no setor de vendas, setor de treinamentos, ser especialista de produto e até os próprios cargos de gestão. São multinacionais, né? Então, justamente por isso, essas empresas, elas pedem que a gente tenha, principalmente, uma segunda língua fluente, o inglês, né? Diga-se de passagem, e algumas vagas já vêm pedindo até espanhol, pedem inglês e espanhol fluente, tá? Claro que não são todas, mas sempre vai vir, tá? Em inglês sempre vai vir. Vai estar lá, necessário ter conhecimento de nível médio, avançado em inglês, alguma coisa assim. Tem muita vaga no LinkedIn de aplicação. Eu sempre posto várias vagas no Instagram, no LinkedIn. Hoje eu postei 2, ia postar 3. Estou com mais 2 para postar, inclusive. Para o pessoal que fala que não tem vaga aí. Ó. Tem vaga sim. Vamos falar disso mais daqui a pouquinho. Bom, o especialista de produto já requer também que a pessoa ela tenha um certo grau de experiência prática na área. Então, você não vai chegar, vai formar, quero ser application especialista de produto. Não é assim. Primeiro, você vai ter que passar pelo setor operacional, ter 5 anos, né? O tempo mínimo que eu já vi de uma vaga para ser application especialista de produto era ter 4 a 5 anos de experiência prática na área. Por quê? Você tem que ter essa vivência prática, porque o especialista de produto é justamente aquela pessoa que, por exemplo, se eu fosse um especialista de produto de ressonância, eu ia no serviço de imagem, lá ia chegar na ressonância, ia ajustar o protocolo da máquina, ia tentar diminuir um pouco o tempo e manter a qualidade. É aquele profissional que vai deixar o protocolo redondinho, ver as práticas de segurança. Como se fosse um maestro ali da orquestra, certo? Então, realmente tem que ter um tempinho a mais de área. Outra coisa que muita gente não pensa, não lembra, é que a gente pode ter também um empreendimento. Nós podemos ter uma empresa de radiologia, mas é necessário, novamente, aí, se você não for um médico radiologista, é necessário ter um médico radiologista, justamente porque todo serviço de imagem é necessário ter um coordenador médico para poder responder e também para poder emitir os laudos, né? Interpretar a imagem. Se vai abrir uma clínica de imagem, você não vai realizar o exame, quem é que vai laudar se você não pode, né? Não tem respaldo legal. Então é necessário ter um coordenador médico aí. E não só isso, os equipamentos da nossa área são equipamentos bastante caros, certo? Se falar de ressonância, vai aí para casa dos milhões de dólares, certo? Então tem que ter um capital bastante alto para fazer esse investimento. Tirando a questão de você ter um lugar apropriado, a instalação também se vai gastar aí uns 500 mil dólares, né? Não é assim, eu vou comprar uma ressonância, vou botar em qualquer lugar, não é assim, certo? Então, mas podemos ter, o importante é falar, porque muita gente não sabe disso. Então, a partir de hoje, vocês já sabem também. Outra coisa, outra forma de empreender na área é ter uma empresa de serviços de radiologia, seja uma empresa de consultoria ou uma empresa educacional, como, por exemplo, a minha, no setor aí na parte de educação continuada. Então, podemos atuar nessa forma aí também. Bom, vamos iniciar aqui agora falando dos métodos especificamente.
Vou tentar não me estender tanto, vou falar as partes principais. Comecei logo pela ultrassonografia, que é a que o pessoal fala que a gente não pode atuar, que não pode, só o médico que pode. Enfim, nós podemos atuar sim. Porém, como vocês podem ver aí, que eu botei um asterisco vermelho, o ultrassom é um método que nós chamamos de um método laudo operador dependente. O que quer dizer isso? Pessoal, eu botei essa imagem aí para vocês não precisarem forçar tanto a cabeça tentando imaginar isso. Percebam, o ultrassonografista, na hora que ele está realizando o exame, ele está passando o transdutor ali na região a ser estudada, e ao mesmo tempo que ele está passando o transdutor na região, ele está olhando para a tela, analisando a anatomia, buscando algum tipo de patologia. Então, se ele achar, por exemplo, um cisto, ele vai realizar a medição daquele cisto, vai estar realizando a fotografia daquele exame. Então, é um exame muito dinâmico. Então, é um exame que depende muito do operador. Então, percebam que não fica tão prático ter um biomédico, por exemplo, operando o ultrassom e ter um médico radiologista do lado, assim, chega um pouco mais para cá, chega um pouco mais para lá, ó, ali tem um cisto, ó, meça ali, puxa aqui, faça isso, fotografa assim. É mais fácil a pessoa ir lá mesmo e fazer, não é? Então, justamente por isso, nós não atuamos na questão operacional, no manuseio do equipamento, tá? Nós ficamos mais no setor de aplicação. Lembrem, a aplicação é o quê? Trabalhar nas empresas que vendem os equipamentos e insumos, as grandes marcas, que eu citei algumas. Então, a gente fica aí no setor de venda, principalmente, tem muita vaga para vender ultrassom. Logo quando eu formei, a primeira vaga que me apareceu, que eu vi em rede social, que eu fiquei sabendo alguma coisa assim, foi para fazer a aplicação de venda de ultrassom. E como eu não gosto dessa área, não gostava também, eu segui na minha carreira mesmo de operacional, que eu já estava atuando com ressonância. E oferecemos também treinamento para as equipes. Então, não atuamos operando, ok? Atuamos no setor de aplicação. Densitometria óssea. O que é que nós podemos fazer? Podemos operar os equipamentos de DO, que é a realização do exame em si. Nós realizamos o exame de densitometria óssea, podemos realizar a anamnese, compor toda a história clínica do paciente, isso é muito importante. Podemos realizar todo o pós-processamento das imagens, documentar todos os exames. Para quem não sabe, documentação do exame são aquelas películas. Para quem já fez uma radiografia ou uma ressonância, qualquer exame de imagem sabe. A documentação são suas imagens. Ou às vezes vem em CD, às vezes vem em papel, às vezes vem em película, né? Então, a gente que faz aquilo ali, a gente documenta o exame para o paciente. E podemos exercer a função administrativa no departamento de diagnóstico por imagem e também a questão da aplicação. Então, realizamos os exames, tudo que envolve o exame da ADO, como anamnese, pós-processamento de imagem, documentação. Podemos exercer função administrativa, que é a parte de gestão e a aplicação propriamente dita. Ressonância magnética. O que é que nós podemos fazer na ressonância? Lembrando aqui, quando tiver algo diferente, por exemplo, técnico não pode fazer isso, tecnólogo não pode fazer aquilo, biólogo não pode, médico não pode, eu vou citar também, tá? Bom, primeiro, o mais conhecido, que é o operacional. Podemos operar os equipamentos de ressonância. Então, o que é que a gente faz ali? A gente primeiro cria e define os protocolos do exame a ser feito. Então, por exemplo, chegou um exame, a solicitação, ressonância de crânio. Quem é que vai definir o protocolo a ser utilizado nesse exame da ressonância de crânio? É o operador da ressonância magnética. Quem é que cria os protocolos de exame? Quem é que cria as sequências? É o biomédico. Geralmente, quando a pessoa chega no serviço, já tem um protocolo pronto. E quem foi que fez esse protocolo? Foi um application, que foi lá e criou o protocolo. Ou então, o próprio operador, claro que tem que ter uma experiência muito maior,
né, vai lá e cria o próprio protocolo. Então, modifica um protocolo pré-existente. Então, quem faz isso aí é justamente os operadores de ressonância magnética. Podemos atuar também na administração dos meios de contraste, lembrando sempre sob a supervisão médica, tá? Inclusive, muita gente acha que biomédico não pode fazer isso. Biomédico ele pode puncionar a veia, é uma diferença aí, né? O biomédico ele pode puncionar o acesso venoso periférico e injetar o contraste, administrar o meio de contraste. Muita gente acha que não, mas podemos sim, tá? Sempre sob a supervisão médica. Não vai injetar contraste no paciente. Primeiro que o contraste tem que estar prescrito. Quem faz a prescrição é o médico, certo? Segundo, que você não vai injetar no paciente sem um médico presente, sem ele ter prescrito. Senão, vocês vão ser demitidos, tá? Com certeza. Terceiro, nós podemos realizar a anamnese do paciente, que é compor a história clínica, que é justamente saber o que é que levou o paciente a buscar aquele serviço de imagem para realizar o exame. Vai ver, dona fulana, o que aconteceu? Caiu, bateu o joelho, tem histórico de doença tal. Então, realizamos a anamnese do paciente. Atuamos no pós-processamento das imagens. Nem todo exame, nem toda imagem de ressonância magnética, ela já sai, digamos assim, pronta para ser fotografada. Existem imagens que são imagens volumétricas, imagem em 3D, que a gente tem que reconstruir a imagem para aí sim depois documentar esse exame. Existem biomédicos, tecnólogos, existem setores que são específicos até de pós-processamento. Tem pessoas que atuam no setor operacional apenas pós-processando as imagens, mas claro que no dia a dia são reconstruções pós-processamento de imagens mais simples, certo? Que dá para eu estar fazendo, por exemplo, um exame e reconstruindo ao mesmo tempo. Tá? Reconstruções mais demoradas, mais, digamos assim, mais bem feitas, para ser fotografada, por exemplo, para uma cirurgia, existe um setor específico para isso. Documentamos os exames da ressonância, seja em papel, película, CD, são os operadores de ressonância que documentam todo o exame, e gerencia os sistemas de armazenamento e manipulação de informação. O que é que isso aqui quer dizer, pessoal? O console da ressonância é um computador, digamos assim, como outro qualquer. Claro que o software é um software específico para a aquisição da imagem, mas quando eu digo é um computador como outro qualquer, o quê? Tem um teclado, tem um mouse, tem um monitor, tem uma CPU, ok? Então, tem um HD, que é justamente a parte do computador onde as informações elas são armazenadas, correto? Então, quando eu realizo um exame de ressonância magnética, esse exame vai estar armazenado no HD do computador. E o HD não é infinito, como vocês sabem. Uma hora o HD enche. E o que é que a gente vai fazer com essas imagens que estão no HD? Que a gente está trabalhando e lidando com vidas. E um serviço. Você não pode simplesmente realizar o exame da paciente e deletar. Vai que esse paciente precisa desse exame porque teve algum problema na justiça, ou então é um paciente que faz acompanhamento, tratamento oncológico, então precisa desse exame e ele perdeu, e aí o que é que faz? Né? Então, justamente por isso, existe um sistema de armazenamento como se fosse um Google Drive, um Dropbox, né? Um serviço de armazenamento na nuvem, que é justamente o PAX, onde a gente envia todas essas imagens e elas ficam armazenadas lá. E aí sim a gente pode estar deletando essas imagens do equipamento físico, da máquina em si. Mas todas as imagens do serviço, elas ficam lá para sempre, no serviço da nuvem, certo? Então, a gente que atua manipulando essa questão aí também, tá? Definimos as bobinas a ser utilizadas no exame, ou seja, eu, por exemplo, vou realizar uma ressonância magnética de joelho. Eu que falo a bobina que eu quero utilizar. Eu que vou definir a bobina a ser utilizada. Existe bobina dedicada de joelho, que é uma bobina específica para realizar o exame de joelho? Existe. Mas vou citar um exemplo. Teve, semana retrasada, chegou uma paciente que o joelho dela a estrutura era muito maior do que a bobina dedicada de joelho.
Então, eu fiz o exame de joelho dela com a bobina de abdômen, né? Claro que teve uma modificação, tive que modificar o protocolo, porque o exame de joelho não é para ser feito nessa bobina de abdômen, mas eu tinha que fazer o exame, não ia simplesmente falar, senhora, não vou fazer o exame da senhora porque o joelho da senhora não coube aqui na bobina, né? Você tem que dar o seu jeito, tem que dar uma MacGyver lá, peguei a bobina de abdômen, envolvi no joelho da paciente e consegui realizar o exame do joelho dela com a bobina de abdômen, tá? Então, somos nós, operadores de ressonância, que definimos a bobina a ser utilizada. Claro que isso aí vai da experiência de cada operador também. O que é que esse tópico diz aqui? Esse tópico está falando especificamente para nós biomédicos. Por quê? Lembra quando antes da resolução que só tinha radiografia na nossa lei? Pois, então, depois veio a resolução e especificou tudo certinho, por conta da evolução da questão da nomenclatura de acordo com as evoluções tecnológicas. Então, já botaram um tópicozinho aí na nossa resolução que diz o quê? Que podemos atuar nas diversas atualizações tecnológicas em ressonância magnética. Ou seja, não vamos ter novamente esse problema de falar, biomédico não pode fazer isso, biomédico não pode fazer aquilo, porque já está escrito aqui que a gente pode atuar nas atualizações tecnológicas da ressonância, como, por exemplo, já surgiu o híbrido da medicina nuclear com a ressonância magnética, que é o PET-RM. Então, isso é uma atualização tecnológica que envolve a ressonância magnética, e nós podemos atuar no PET-RM também. Podemos atuar no segmento de informação médica ou de informática médica, que é justamente atuar mais especificamente nessa questão do PACS, que é o serviço de armazenamento aí na nuvem, como eu falei com vocês. Atuamos na área da pesquisa utilizando ressonância. Qualquer pesquisa que inclua ressonância magnética, podemos estar atuando. Podemos exercer a função de gestão dentro do serviço de imagem. Se tiver uma ressonância magnética, nós podemos estar lá atuando como gestores, seja supervisor, coordenador, enfim, a nomenclatura que seja ali, cargo de gestão. E por último, esse tópico é o tópico da aplicação. Podemos atuar nas grandes empresas, no setor específico de ressonância, seja especialista de produto de ressonância, seja dando treinamento para equipes, seja vendendo ressonância magnética, né? Tomografia computadorizada. Gente, na tomografia, basicamente, a gente pode estar realizando tudo da ressonância aí. É basicamente a mesma coisa. O que é que vai mudar aqui é justamente a questão do princípio físico do método e a forma de realizar o exame, mas a forma de atuar é a mesma. Então, vamos lá. No setor operacional de tomografia, o que é que a gente faz operando o equipamento? Cria e define protocolo, administra os meios de contraste, funciona a ver, administra o meio de contraste, realiza a anamnese do paciente, pós-processa a imagem, documenta, gerencia o PACS. E aqui na tomografia computadorizada, essa parte do pós-processamento de imagem, ela é um pouquinho mais pesada. Por quê? Na tomografia computadorizada, todas as imagens elas são adquiridas em um único plano de corte, que é o plano axial, que é um plano que divide o corpo ou a estrutura em parte superior e inferior, certo? Então, todas as imagens são adquiridas em axial, em um volume. E essa imagem adquirida, esse volume, ela é pós-processada, reconstruída nos outros planos anatômicos seccionais. Enquanto na ressonância, por exemplo, eu adquiro imagem sagital, coronal, axial, na tomografia eu adquiro imagem axial e reconstruo para o corte sagital e para o corte coronal. Então, na tomografia computadorizada, essa questão do pós-processamento é um pouquinho mais pesada, assim, mais trabalhosa, entre aspas, né? Porque nem todo exame ele é reconstruído, mas, como vocês podem perceber, há uma demanda maior no quesito de pós-processamento de imagens. Podemos documentar os exames e também atuar na questão aí do sistema de armazenamento, no PACS, e manipular as informações também. Novamente, o tópico específico para biomédico é a questão da atualização tecnológica aí, que é a mesma coisa que aconteceu com a ressonância,
aconteceu aqui com a tomografia. Existe hoje em dia já o híbrido da medicina nuclear com a tomografia, que é justamente o PET-CT, que é bastante utilizado também na radioterapia, e nós vamos chegar lá também. Atuamos no segmento de informática médica, que é a parte específica que gerencia PACS, RIS, e mais várias outras formas de atuar aí nesse meio da informática médica. Podemos atuar na pesquisa envolvendo tomografia computadorizada, qualquer pesquisa que utilize tomografia podemos estar atuando, e a questão da gestão e da aplicação também, que são esses dois últimos tópicos aí. Na radiologia geral e especializada, também a atuação parece bastante, mas justamente por conta do processo físico que envolve a aquisição das imagens, a forma de realizar o exame, então existem algumas pequenas diferenças aí. Então, o que é que a gente pode estar fazendo? Podemos estar operando os equipamentos, tanto de radiografia convencional, que são os mais antigos, e os equipamentos de radiografia computadorizada e as digitais também, que são as mais atuais. Então, novamente, o que é que a gente faz nas radiografias, seja nas mais antigas, seja nas mais atuais? Criamos e definimos os protocolos, posicionamos os pacientes, administrando os meios de contraste. Claro que os meios de contraste de cada método aí é diferente, tá, pessoal? Então, na radiologia geral especializada também existem meios de contraste que pouca gente sabe disso, mas existe sim, tá? Realizamos a anamnese do paciente, pós-processamos imagens, se tiver, principalmente nas digitais, né? Nas convencionais não existe pós-processamento da imagem, nas digitais já existem softwares que a gente consegue pós-processar as imagens adquiridas, documentamos a película do paciente, seja papel, CD, película, enfim, isso aí muda de acordo com o serviço, e atuamos aí gerenciando as imagens no serviço aí, no PACS, no RIS, e manipulando as informações do paciente. Novamente, o tópico específico para biomédico que faz menção à atualização tecnológica, que já entra aí a questão das radiografias digitais e computadorizadas. Antes só existia a radiografia convencional, depois veio uma atualização tecnológica, e hoje em dia já tem radiografia computadorizada e digital. Então, podemos atuar com elas também. Atuamos no segmento de informática médica, na questão mais específica do PACS, e qualquer tipo de pesquisa que utilize radiação ionizante. Tá? Existe muita pesquisa mesmo que utiliza radiação ionizante. Inclusive, até pesquisas que não são da área da imagem, algumas utilizam radiação ionizante, principalmente aí o pessoal da dermatologia, né, que tem muita pesquisa que envolve radiação ionizante e a questão da pele, né, dos dermatos. Então, podemos estar inseridos em projetos de pesquisa que utilizem radiação ionizante também, seja na área da imagem ou não. E, novamente, podemos atuar em cargo de gestão e em cargos de aplicação também. Medicina nuclear. Aqui tem uma diferença com a ressonância e a tomografia. Por quê? Aqui na medicina nuclear, nós vamos operar também os equipamentos, certo? Seja ali uma cintilografia, seja um PET-CT, que é o híbrido da medicina nuclear com a tomografia computadorizada, seja no PET-RM, que é o híbrido da medicina nuclear com a ressonância magnética. Então, qual é a diferença aqui? Na medicina nuclear, não é administrado um contraste, é administrado um radiofármaco, onde existe um traçador ali radioativo junto a uma molécula, geralmente é uma molécula de glicose, onde esse radiofármaco ele vai se unir em partes onde existem lesões no corpo. Então, a medicina nuclear ela vai detectar essa radiação emitida pelo radiofármaco, certo? Então, a medicina nuclear não tem contraste, tem radiofármaco. E nós podemos atuar também na questão da radiofarmácia, que é a manipulação desses radiofármacos, certo? Então,
O que é que a gente pode fazer no setor operacional? A gente cria e define os protocolos a ser utilizados nos métodos da medicina nuclear, a gente realiza a anamnese do paciente, realizamos também todos os procedimentos de radiofarmácia, que são os procedimentos antes do exame em si, né, a questão da união ali do traçador com a molécula de glicose, enfim, todos os procedimentos de radiofarmácia, são inúmeros, são vários, não ia dar nem para trazer aqui para vocês, mas eu posso passar o material para vocês depois aqui da aula, certo? Administramos também os radiofármacos no paciente, assim como lá na tomografia na medicina, ou na tomografia, na ressonância e na radiologia geral especializada, a gente administra o contraste. Aqui a gente pode administrar também os radiofármacos. Claro que seguindo sempre os protocolos estabelecidos para cada exame e de acordo com o médico nuclear. Lembrando que a gente só pode atuar sempre sob a supervisão do médico, que aqui no caso da medicina nuclear é o médico, um radiologista especializado na MENU, que é o médico nuclear, certo? Então, atuamos também no pós-processamento das imagens, documentamos todo o exame do paciente e atuamos no gerenciamento das informações do paciente e no armazenamento do exame dele, das imagens adquiridas. Lembrando, novamente aqui o tópico específico para biomédico, podemos atuar já nas possíveis atualizações tecnológicas da medicina nuclear, ou seja, se surgir aí daqui a 5 anos um método que seja um híbrido da medicina nuclear com radiografia, com algum outro método, a gente já vai poder atuar também, certo? Então esse tópico aí é o tópico específico para biomédico. Então, operadores de medicina nuclear podem atuar também no segmento de informática médica, em qualquer pesquisa que utilize medicina nuclear, que não é pouca, tá? E existe muita pesquisa sendo feita hoje em dia com a medicina nuclear, principalmente dos métodos híbridos. Inclusive, se eu tivesse aí realizando o curso da graduação ou da pós-graduação hoje em dia, eu iria fazer meu TCC nessa área aí, com essa temática de PET-RM. Tem muita pesquisa que envolve PET-RM, principalmente do crânio, né, do encéfalo, e eu acho muito interessante. Vale a pena vocês conferirem aí. É muito, muito legal mesmo, tá? E também atuamos em cargos de gestão e aplicação, envolvendo a medicina nuclear. Radioterapia. Então, chegamos aqui na parte dos métodos radioterápicos. Terminamos os métodos de radiodiagnóstico e chegamos nos métodos que utilizam a radiação ionizante para o tratamento, para a terapia, tratamento de neoplasias malignas. Então, o que é que a gente vai estar realizando no setor de radioterapia? Primeiro, o manuseio do equipamento, que aqui não vai estar sendo realizado o exame, né? Então, vamos operar os equipamentos da radioterapia, seja os simuladores da radioterapia e os CT simuladores, que são simuladores de tomografia. Nós somos os responsáveis também pelo posicionamento do paciente para a realização do exame e responsáveis também pela entrega da dose de radiação da terapia em si. Lembrando que nós podemos atuar sob a supervisão do médico, que no caso da radioterapia é chamado do radio-oncologista, e todo o setor de radioterapia também tem um físico médico aí auxiliando a equipe. É uma equipe multidisciplinar, principalmente aqui na radioterapia, tá? Sempre vai ter um médico, sempre vai ter um biomédico, um tecnólogo, físico médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, enfim. Bom, podemos participar da confecção dos imobilizadores em geral. Para quem não conhece a radioterapia, o paciente tem que ficar completamente imóvel, não pode se mexer de forma alguma, porque justamente aquela dose de radiação vai ser emitida bem na tumoração, certo? Então, justamente por isso, existe a confecção de imobilizadores para que o paciente tanto não se mova, quanto para que o operador ele saiba exatamente onde está aquela lesão ali, que a gente vai
a detectar exames previamente feitos, ali na tomografia computadorizada, na ressonância, e vai ter todo também o planejamento da radioterapia. Então, o que é que a gente faz aí? A gente vai adquirir as imagens antes do tratamento do paciente, analisar essas imagens junto com o radio-oncologista e o físico médico, e aí, a partir disso, da análise das imagens, de todo o planejamento da radioterapia, e com o consentimento aí do radio-oncologista, a gente vai entregar a dose para o tratamento em si do paciente. Então, o que é que a gente também vai poder estar fazendo? A gente realiza o pós-processamento das imagens adquiridas e verifica o posicionamento do paciente e realiza a fusão da imagem. Tá? Então, a gente, por exemplo, vai pegar ali a imagem da tomografia computadorizada, vai pegar uma imagem da ressonância magnética, vai pegar a imagem adquirida aí antes do tratamento do paciente e realizar a fusão das imagens também, tá? Que auxilia, dá uma precisão maior ainda da localização daquela tumoração propriamente dita. Podemos atuar também na questão do setor de aplicação, vendendo equipamento, seja vendendo insumos, qualquer tipo de equipamento voltado à radioterapia. E atuamos em cargo de gestão também em setor de radioterapia, que é o supervisor técnico em radioterapia. Eu botei esse nome aí, pessoal, porque diferente dos outros métodos, a radioterapia, o supervisor técnico de radioterapia, ele tem muito mais funções aí inerentes ao cargo do que a dos outros métodos. Se vocês pegarem para ver quais são as funções do supervisor da radioterapia, vocês vão ver que é imenso, tá? Então, se eu fosse trazer aqui para vocês, eu ia falar mais uns 3 slides, no mínimo, só sobre o supervisor técnico de radioterapia. Mas, como eu falei para vocês, eu posso passar esse material para vocês lerem direitinho o que é que o supervisor técnico de radioterapia deve fazer, tá? Quais são as atribuições do supervisor. Falar da dosimetria aqui. Lembra quando eu apresentei todas as áreas, eu falei que a dosimetria era meio que uma área dentro da radioterapia? Pois é, então a dosimetria, pessoal, é justamente tudo que tem na radioterapia antes do tratamento em si. Então, antes do tratamento, o que é que vai vir? Primeiro vai ter o cálculo da dose da radiação, vai ter o planejamento computadorizado, vai ter a confecção dos imobilizadores, né? Então, pronto, já fui me adiantando, né? Então, o dosimetrista, seja ele biomédico, tecnólogo, ele vai estar auxiliando na confecção dos imobilizadores, acompanha o paciente nos exames previamente, né? Seja o TC, ressonância, PET-CT, avalia a aquisição da imagem e realiza a transferência dessas imagens adquiridas para o planejamento computadorizado. Então, realiza o equipamento, joga essas imagens adquiridas lá para um outro computador para ter esse planejamento da terapia em si e faz a fusão das imagens também. Tá? Realiza todo o planejamento. Depois que essas imagens foram para o planejamento, a gente faz a fusão da imagem e aí sim que a gente vai fazer o cálculo da dose e avaliar a estrutura em si. Por exemplo, tem uma tumoração no fígado, mas aí tem que avaliar também os órgãos adjacentes, né? Ver se, poxa, essa dose aqui, será que não é uma dose que está muito alta? Será que vai afetar algum tecido circundante de uma forma que vai causar uma nova lesão, vai causar algum tipo de efeito deletério a esse tecido normal que está em volta? Então, tudo isso é feito previamente, antes do tratamento em si, da emissão de dose de radiação para o tratamento. Então, o dosimetrista também ele é o responsável por preparar todo o prontuário do paciente, desde o iniciozinho, né, faz o cálculo, imprime a documentação, arquiva esse prontuário. Então, lembrem que são pacientes que realizam acompanhamento, que estão ali realizando um tratamento. Então, ele tem um prontuáriozinho, né? Ele vai voltar a tal dia, aqui a dose já pode ser menor. Então, ele é um paciente que está sendo acompanhado e o dosimetrista é que faz mais esse papel aí de acompanhamento desse paciente, né? Toda a documentação desse prontuário do paciente. E também o dosimetrista realiza o controle de qualidade do setor e do planejamento aí
para a terapia em si. Fala um pouquinho agora das considerações finais, pontos que eu acho importantes. Primeiro, as disciplinas para quem quer atuar na área, quem gosta da área, pessoal. Claro que tirando as disciplinas específicas, né? Mas quais são as disciplinas que eu acho importante ao longo de minha atuação aí, disciplinas que eu acho que foram importantes para mim, para eu me desenvolver melhor na área. Então, são justamente essas. Primeiro, anatomia, não tem nem o que falar, tá? A anatomia é imprescindível. Se você não gosta de anatomia, se você não sabe anatomia direito, sinto informar, vai ter muita dificuldade na área, e nem digo dificuldade, não vai para lugar nenhum não, tá? Anatomia é imprescindível. E anatomia radiológica também, que nada mais é a anatomia, o estudo da anatomia aplicada nos métodos de imagem. Então, não adianta, por exemplo, você saber ter o Nether na cabeça, ou só bota o More inteiro na cabeça, e quando vê uma imagem lá, uma ressonância do joelho, não saber identificar a patela, não saber identificar o fêmur, a tíbia, né? Então, tem que saber anatomia? Tem, mas tem que saber a anatomia aplicada nos métodos de imagem, que é a anatomia radiológica, certo? Fisiologia, bioquímica, biofísica, patologia também são de suma importância. Primeiro, você tem que saber o funcionamento do corpo humano, porque quando você olhar uma imagem, por exemplo, uma ressonância lá do joelho, você vai ver que, poxa, aqui tá demasiado. Então, isso quer dizer o quê? Que é um processo inflamatório. Então, aí você vai lembrar de tudo que você estudou lá na faculdade, como ocorre um processo inflamatório, por que tem mais água naquela região, por que está demasiado. Então, tudo isso envolve fisiologia, bioquímica e patologia também. E a biofísica, eu sinto informar para quem não gosta de física também, que vocês vão ter que saber biofísica, porque os métodos de imagem, as imagens, elas são adquiridas através de processos físicos, tá? Então, inclusive, eu não gostava de física no ensino médio, mas eu adoro física de ressonância magnética. Não só da ressonância, de todos os métodos, mas da ressonância em si, eu sou apaixonado, né? Então, física de ressonância é o que eu mais gosto de estudar, e vocês vão ter que estudar bastante física, né? Biofísica, que é a física aplicada à área da saúde, certo? Mercado de trabalho. Isso aqui é um ponto que todo mundo gosta de saber, né? Muita gente me pergunta, como é que é o mercado de trabalho? E eu vou resumir para vocês, tá? Pessoal, se vocês perguntarem para qualquer pessoa de qualquer área, se perguntar, é fácil você arrumar um emprego? Ninguém vai falar que é fácil, tá? Então, não é falar, arrumar emprego na área da imagem é difícil. Não é na área da imagem que é difícil, é em todas as áreas. As pessoas querem facilidade para tudo, ainda mais hoje em dia. E não é assim que as coisas acontecem, tá? Você tem que estudar, você tem que se empenhar. Claro que existe questão de indicação, que antigamente, hoje em dia nem mais tanto, tá? Que o pessoal chamava de QI, né? Quem indica, aquela brincadeira toda. Claro que ainda existe, certo? Não vou ser hipócrita de falar que não existe, mas hoje em dia diminuiu bastante, e essa indicação, hoje em dia, ela está mais leal, tá? Tem a questão do networking, certo? Vocês têm que pensar com a visão do empresário, tá? Vocês estão concorrendo a uma vaga ali, mas vocês têm que lembrar que quem vai contratar vocês é o empresário, tá? Então, vocês têm que ter a mentalidade dele, vocês têm que pensar. Imagine, se vocês tivessem um serviço de imagem, vocês iam dar preferência a uma pessoa que, por exemplo, você conhece, que foi um colega seu da faculdade, que você sabe que ele era empenhado, que ele estuda, que ele é competente, ou você ia dar preferência para uma pessoa que passou na sua clínica e deixou um currículo, você olhou o currículo dela e falou, um currículo bom e tal. Mas, né, você ia dar preferência ao seu amigo, com certeza. Não seja hipócrita de falar que não. Então, tem essa questão da indicação hoje em dia ainda, só que hoje está mais leal, está mais fidedigna, porque tem a questão do networking, tá? E já falando aqui, puxando aqui do networking. Networking é uma via de mão dupla, certo? Você tem que ser interessante para tornar alguém interessado.
Não é simplesmente, vou fazer um networking com aquele meu professor, com aquele meu colega, porque ele é influente, ele pode conseguir um emprego para mim. Primeiro, você tem que ter alguma coisa a demonstrar, você tem que ter um valor, tá? Não é assim simplesmente querer forçar algo que vocês não vão conseguir nada, vocês vão ser até mal vistos, diga-se de passagem, certo? Então, o mercado de trabalho, ele sempre existiu concorrência, como vocês já viram, não é um mercado que é exclusivo de uma profissão, sempre existiu mais de uma profissão, né? Então é um mercado que tem muita concorrência, está cada vez mais exigente, desde que eu entrei na área até hoje em dia, eu percebo essa exigência dele, certo? Antigamente era muito, digamos assim, entre bastante aspas, mais fácil de entrar, porque ele era menos exigente, certo? Quando eu entrei na área, lá em 2013, a pessoa, eu conheço gente que entrou e mal sabia anatomia, né? Foi estudando aos troncos e barrancos, lá trabalhando, aprendendo anatomia e trabalhando. Hoje em dia isso não existe, não. Eu duvido que uma empresa contrate um operador de ressonância hoje, por exemplo, que não saiba anatomia. Tá? Os processos seletivos estão muito mais exigentes, as empresas também. Então não tem nem o que conversar. Vagas, como vocês sabem, tem gente que fala, que não tem vaga, então você me segue que eu vou te mostrar que tem vaga sim. Só hoje eu tinha 4 para postar, acho que eu postei 2, amanhã eu vou postar as outras 2 e todo dia aparece vaga. Quem não tem LinkedIn, baixa o LinkedIn, use da maneira correta, por favor, tá? Tem vaga no Brasil todo, certo? E algumas vagas, inclusive, fica difícil de achar pessoa, porque não acha gente competente, tá? Para poder estar ocupando aquela vaga. Surge a vaga de application surge direto, tá? Mas, novamente, é uma vaga que tem várias exigências, como a questão da língua inglesa, né? Tem que ter uma disponibilidade para viajar, enfim. E as dicas que eu dou para vocês. Primeiro, educação continuada, eventos, cursos e networking. Pessoal, educação continuada sempre, tá? O que é educação continuada? É literalmente vocês não pararem de estudar. Não façam que nem eu, tá? Eu formei, consegui meu emprego na mesma... Eu fui contratado onde eu fiz estágio, certo? Então, fiz a burrada de me acomodar, parei de estudar, virei um apertadorzinho de botão, como a gente chama... esqueci a palavra, um adjetivo pejorativo, lembrei, como a gente chama pejorativamente na área, virei um apertadorzinho de botão, né, que é aquela pessoa que chega, só faz o exame, bate o ponto e sai, não seja essa pessoa, tá? Então, o que é que eu fiz aí para estar mudando? Eu simplesmente voltei a estudar. Parece uma coisa, o que é que você fez que você mudou? Eu só voltei a estudar. Voltei para evento, voltei a fazer curso, né, comecei a dar aula. Então foi isso que eu fiz de diferente. Então eu ficava ali reclamando, meu Deus, perdi a seleção para tal pessoa consegue emprego, eu não, estou aqui, passei 7 anos para conseguir um segundo vínculo, e por que nada dá certo para mim? Vira aquela pessoa que só faz reclamar, certo? Você ficava choramingando e ao mesmo tempo não fazia nada para mudar, né? Então aí com o tempo eu fui amadurecendo, percebi o que estava acontecendo, voltei a estudar e aí tudo fluiu normalmente na minha vida, né? Da melhor forma possível aí. Então essa é a dica para vocês. Não parem de estudar, tá? Busquem eventos e cursos também, porque vocês vão adquirir conhecimento e vão trabalhar o famoso networking. Outra coisa importante que eu esqueci de falar do networking é que todo mundo acha que networking vocês só vão fazer quando terminar o curso, né? Então, quando ingressar na área. Não, pessoal. O networking se inicia quando vocês se matriculam no curso, tá? Os professores de vocês estão de olho em vocês. Os colegas de vocês estão de olho em vocês. Os coordenadores do curso estão de olho em vocês, tá? Então, o networking de vocês já começou. Todo mundo que está aqui nessa sala tem um networking. O que é que vocês têm que fazer? É justamente trabalhar esse networking. É você saber trabalhar ele da forma correta para vocês conseguirem ter uma evolução profissional na área, tá bom? Então é isso, as referências que eu utilizei para fazer a parte específica de biomedicina, eu retirei lá do nosso Conselho Federal de Biomedicina e do manual do biomédico. Aí tem meus contatos, para quem ainda não me segue no Instagram, tem lá no Instagram da Liga, tem um e-mail também da Insight,
tem o meu site da empresa e também um link com todos os meus links aí que eu pedi para o pessoal do marketing fazer para juntar tudo e facilitar. É só clicar nesse link que vai ter todas as minhas redes sociais e, enfim. Muito obrigado a todos. Numa terça-feira, consegui falar em 1h30 finalmente. Às vezes eu me estendo muito, porque eu gosto, como vocês perceberam, eu gosto de falar. Se deixasse, eu ia ficar falando aqui até meia-noite. Muito obrigado, pessoal. Professor, muito obrigada pela aula, foi incrível, o pessoal gostou bastante, a gente adorou, foi muito esclarecedor, principalmente para quem é da Biomed, que é uma área que infelizmente falta bastante no nosso curso, e a gente agora está tentando mudar isso. Exato. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou responder algumas, porque infelizmente por causa do tempo não vai dar para a gente responder todas, então rapidinho, só para tentar sanar algumas, tá? Vou pegar aqui as que a gente selecionou. A primeira foi: fisioterapeutas podem se habilitar também? Não. A próxima questão: professor, poderia comentar um pouco sobre a abordagem da radiologia frente a esse cenário de pandemia do Covid-19? Bom, posso sim. Inclusive, no iniciozinho da pandemia, tinha muita gente que me chamava para falar especificamente sobre a atuação na Covid, utilização da radiografia e da tomografia computadorizada. Se vocês quiserem, a gente pode marcar depois também uma aula sobre isso, tá? Acho bastante interessante. Então, com a questão da pandemia, do Covid aí, teve uma ascensão na questão dos métodos de imagem, né? Principalmente na tomografia computadorizada. Só ouvia falar de vidro fosco para lá e vidro fosco para cá, né? Porque, infelizmente, no iniciozinho da pandemia, o vírus ele se alastrou muito rapidamente e a gente teve uma fase, não sei se vocês lembram, provavelmente lembram, que a gente não estava conseguindo testar todo mundo. Tinha gente em fila, né, para realizar o teste, a gente não sabia quem que estava contaminado ou não, porque, primeiro, tinha gente que visivelmente estava doente, mas não conseguia fazer o teste, tinha gente que fazia o teste e não conseguia o resultado. Então, o que é que foi sendo descoberto? Né? Por ser um vírus que causava pneumonia, foram pegando as pessoas e realizando exames de imagem, principalmente a tomografia computadorizada, que é o melhor método para avaliar o parênquima pulmonar, né? O tecido pulmonar em si. A ressonância não é método indicado para avaliar parênquima pulmonar. Então, a maioria dos países, e principalmente o Brasil, como a gente não estava conseguindo testar muita gente, a gente estava dando diagnóstico através da tomografia computadorizada, o que é errado, tá? Não é isso que o CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, nem o ACR, que é o Colégio Americano de Radiologia, preconiza. Não se dá diagnóstico de COVID através de tomografia computadorizada ou qualquer outro método de imagem. O diagnóstico é feito através dos exames laboratoriais, junto com exames de imagem, mais o histórico epidemiológico do paciente. Então, com o advento aí da COVID, os métodos de imagem, a nossa área da imagem, ela ganhou um palco, né? Não tem nem o que se falar, principalmente quem atuava aí e atua com tomografia computadorizada. Certinho. A outra pergunta também que nós colocaram no chat, a gente achou super interessante. A Mariana, ela perguntou: já ouvi que há um preconceito em contratar mulheres nessa área. Você, na prática, vê isso ou é um mito? Olha, hoje em dia mudou bastante, tá? Isso aí eu posso falar porque eu vi. Realmente, quando eu iniciei lá a atuação, existe realmente, ainda existe, tá? Não vou mentir não, mas tá bem menor. Mas existia um preconceito, porque, pessoal, infelizmente, a gente, no Brasil, os empresários visam o quê? O lucro, né? Então, o que é que acontece? Como, por exemplo, quando a mulher fica grávida, tem as leis trabalhistas, né? Então, os empresários, eles não gostavam de contratar a mulher por conta disso também, não só por conta de preconceito, né? Que vocês sabem, preconceito com relação à mulher trabalhando, mas de acordo também por conta dessa parte de leis trabalhistas. Por quê? Principalmente se trabalhasse com radiação ionizante. Quando a mulher está em um setor
que utiliza radiação ionizante, ela tem que ser afastada imediatamente, porque a radiação ionizante, ela causa efeitos deletérios para o organismo, principalmente aí para um feto, né? Então, os empresários antigamente, eles tinham um preconceito muito maior já com relação às mulheres atuando na área e principalmente por conta das leis trabalhistas, né? Mas hoje em dia já mudou bastante, tá? Não se preocupem com isso não, porque eu já vejo isso na prática, um local até que eu trabalhei, que o dono do local, ele realmente não contratava mulher de jeito nenhum. Hoje em dia já tem várias mulheres atuando lá na clínica dele, que até me surpreendeu. Eu falei, poxa, se até ele já mudou a cabeça, né, com certeza outras pessoas aí já mudaram a cabeça também. Não se preocupem, não. Hoje em dia as pessoas, elas buscam pessoas qualificadas, certo? Existe muita gente no mercado e quanto mais qualificação, quanto mais capacitação, melhor. Não fiquem pensando nisso de gênero, não, que hoje em dia não muda muita coisa, não, tá? Só, mas claro que com certeza vai ter algum aí, alguma mente pequena que com certeza deve pensar assim. A última pergunta que nós selecionamos foi: a radiologia é uma ferramenta de extrema importância para o diagnóstico odontológico. Existe alguma vantagem na radiologia convencional em comparação com a digital, fora o valor de aquisição delas? Tem, como eu acho que eu falei um tópicozinho, tem a questão da reconstrução, né, que na radiologia convencional não tem como reconstruir, que é aquela famosa chapa, né, que o pessoal mais idoso gosta de fazer. Vou bater uma chapa do tórax ali, aí você faz aquela imagem ali, não tem como você reconstruir, né? Então, hoje em dia já tem como, claro, você não vai reconstruir a imagem, porque é um método diferente da ressonância da tomografia, é um método de sobreposição de imagens, mas dá realmente para você fazer um pós-processamento e a imagem, ela é realmente, tem uma qualidade muito melhor, tem uma resolução muito maior do que os métodos de radiologia convencionais. Procurem depois para ver. Agora no Outubro Rosa, vocês vão ver muita questão de qualquer método de imagem de mama, né? Então vocês vão ver provavelmente, tentem achar radiografia convencional de mama e uma radiografia digital, computadorizada. Vocês vão ver a nítida diferença. A digital parece uma pintura. É linda, é muito linda. Muito obrigada, professor. Gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar vindo aqui trazer esse conhecimento para o pessoal. Foi muito, muito, muito importante para nós. E como aula inaugural, nós ficamos super felizes com o resultado. Então, a gente queria te agradecer, pedir desculpas de qualquer coisa, mas foi maravilhoso. E é isso. Nada, gente. Eu que agradeço. E como vocês já sabem, precisando de qualquer coisa, tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa da área, pode vir me procurar no Instagram. Precisar de qualquer coisa também, estou à disposição aí. Só falar comigo, marcar direitinho aí, que meu tempo é um pouco corrido, mas dá para ajustar. Tá? Bom final de noite para todos, né? Já está aí quase 11 horas. Bom sono, bom descanso. E é isso. Obrigada, professora. Igualmente, bom resto de semana. Valeu, Pessoal, pessoal. para quem ainda está aqui, eu gostaria de dar um aviso sobre o nosso processo seletivo. As inscrições começam amanhã e serão realizadas até no dia 13. A prova será feita no dia 13, a partir das 19h30, e ela será composta de duas fases. Então, será a prova de alternativa e será a prova também de entrevistas, que a entrevista será realizada no dia 19 de outubro, mas lá no nosso Instagram nós vamos postando todas as informações certinho, tá bom? Lembrando que a aula é pré-requisito para o processo seletivo, então quem tiver interesse precisa, né, no processo vai entender o porquê. Então é isso, e agora a gente vai fazer a divulgação do sorteio, que a gente já tinha divulgado lá no Instagram para vocês.
O primeiro sorteado é o @Estúdio Marta Helena. Por favor, Marta, se você estiver aí assistindo a gente aí, manda uma mensagem para o nosso Instagram confirmando que você está presente, tá bom? O segundo sorteado é o @Vieira Carol. Por favor, se você também está nos assistindo, entre em contato lá no Instagram da Lamuri para a gente já confirmar todos os passos, tá bom? Obrigada. Próximo número sorteado é o @Cavalcante8334. Por favor, se você também está assistindo, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, a gente vai confirmar todas as regras certinhas e combinamos o prêmio. O próximo sorteado é @Letícia Silva C. Também, se você está assistindo, manda mensagem lá no Instagram para a gente confirmar todos os passos. O próximo sorteado é o @Andressa_AF. Manda mensagem lá para a gente saber e conferir tudo certinho. E o próximo número é o @Aria_Goulart. Também manda mensagem lá para a gente certinho para a gente confirmar. Agradecemos todo mundo que participou, que comentou bastante, e a gente vai divulgar os prêmios. Então, o primeiro sorteado vai ganhar um lanche do Buenos Aires. O segundo prêmio é a fatia de bolo da Delícias em Camadas. O terceiro é a luminária de mesa do Tchê. O quarto é os 50 salgados na Paula Salgados. O quinto, um vale de R$25 da Tão Doce. E o sexto e último prêmio é o lanche do Buenos Aires. Então é isso, pessoal. Todo mundo que foi sorteado, que anotou o nome, entra em contato lá. O pessoal vai estar confirmando certinho as regras e já combinam com vocês, tá bom? Então, por fim, eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que deram esses brindes deliciosos e maravilhosos para a gente. Muito, muito obrigada. E também gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui, que participaram, que interagiram, que assistiram, principalmente aos nossos diretores da Liga, aos nossos professores coordenadores e também ao reitor que tinha dado a palavra para nós no início. É isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada, a aula foi sensacional. Inauguramos a nossa liga com muito sucesso. Aguardamos vocês nos próximos eventos. Boa noite.